Meu nome é Neuza Baldini, estou sempre me apresentando para quem ainda não me conhece. Hoje estarei trazendo uma palavra da parte do Senhor, que se encontra no livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. O título desta mensagem é: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, o título desta mensagem já nos chama a atenção. Deus está dizendo que nós devemos nos preparar. Então, eu vou ler o versículo Amós, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amados irmãos, lendo este versículo, me chama muito a atenção com quem nós devemos nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus. Às vezes nos preparamos para uma festa, para um banquete, para um aniversário, para uma viagem. E podemos escolher os trajes, quantas malas vamos levar, qual é a escolha da roupa, mas aqui está dizendo do preparo espiritual, que nós devemos estar preparados para encontrar com o nosso Deus, com a nossa vida no altar do Senhor. Por isso ele diz, usou o profeta: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A primeira pergunta: você está preparado? Você está preparada para encontrar com Deus? Se hoje Ele te chamar individualmente ou se a igreja for arrebatada, como está a sua vida espiritual? Estás pronto ou pronta para encontrar com Deus? É uma pergunta que nós estamos fazendo, de acordo com o texto lido. Mas eu vou ler diversos versículos. Eu até sugiro você pegar um caderninho, uma folha de papel, uma caneta e anotar os versículos, porque são muito importantes os versículos que eu estarei lendo aqui. Pretendo fazer poucos comentários. Prefiro deixar o texto bíblico para a nossa meditação. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, eu estou sempre recitando este versículo, sempre, porque eu tenho que estar a todo momento preparada para o que vai acontecer quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim: Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Outro dia eu ministrei esta palavra, eu estou repetindo, porque o Senhor Jesus está dizendo para mim que eu continue falando sobre a volta dele, sobre o arrebatamento da igreja, e que isto vai acontecer, sucederá num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, por quê? Amós diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Agora o apóstolo Paulo diz: vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos. Então já temos que estar preparados, porque nós não podemos estar aguardando o momento do toque da trombeta para nos consertarmos com Deus, para nos arrependermos dos nossos pecados, para aceitar Jesus como nosso Salvador. Nós temos que estar preparados, porque vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos.
que a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos que morreram em Cristo, que morreram salvos, eles vão ouvir lá na sepultura o toque da trombeta, e eles vão ressuscitar, e nós seremos transformados. Será um dia glorioso para aqueles que estiverem preparados para encontrar com Deus, para fazer parte do arrebatamento da igreja. Eu vou continuar lendo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta palavra, com estes versículos, está ministrada num vídeo que eu gravei, A Trombeta Soará. São alguns versículos aqui repetidos, mas é o Senhor que está mandando eu repetir. Eu obedeço à voz do meu Deus. Ele está nos alertando que isso vai acontecer. E nós entendemos que os sinais já estão acontecendo da vinda do Senhor. Nós estamos começando o princípio das dores, sentir no mundo o princípio das dores. Então, aqui Paulo escreve aos Tessalonicenses que o Senhor descerá do céu com alarido, muito barulho. Vai ser festivo para a igreja, vai ser um dia glorioso para aqueles que estiverem preparados. Porque os que não forem arrebatados, eles nem vão ouvir o toque da trombeta. Eles só vão perceber que a igreja do Senhor desapareceu da terra. Vai ser desse jeito. E os que ficarem, eu não vou entrar neste assunto agora. Será, assim, um sofrimento muito grande para os que ficarem, inclusive os que estiverem desviados da presença do Senhor, que não serão arrebatados junto com a igreja. E aí eles vão sofrer muito, porque vão entender que Cristo veio buscar a sua noiva. E aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, que se desviaram dos caminhos do Senhor, não vão nem ouvir o toque da trombeta e nem vão subir junto com a igreja do Senhor. Continuando, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo disse assim: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Ele faz uma pergunta, depois ele diz: se não é que já estáis reprovados. Olha o que o apóstolo Paulo está nos alertando, que devemos fazer um exame em nós mesmos, para saber se nós estamos permanecendo na fé. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Aí ele diz, estou repetindo, se não é que já estáis reprovados. Eu faço outra pergunta para você que está ouvindo esta palavra. Hoje, se Jesus vier buscar a sua igreja, você está aprovado ou aprovada, ou você está reprovado ou reprovada? Pense nisto. Esta palavra é para nos alertar. Eu também estou sendo alertada. Eu estou fazendo a pergunta a você, mas eu também faço para mim mesma. Neuza, você se sente aprovada para o arrebatamento da igreja, para a volta de Cristo?
fica esta pergunta. Nenhum conhecimento, amados, é tão importante para os crentes como a certeza de que tem a vida eterna. Todos os cristãos professos devem examinar a si mesmo para ver se a sua salvação é uma realidade presente. Então, nós temos que todos os dias nos examinar. Eu estou pronto? Eu estou pronta para o arrebatamento da igreja? Amós disse: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus está nos alertando através desta palavra. Deus está nos despertando. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15, o apóstolo Paulo escreveu assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, os que já morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro e em seguida nós subiremos a encontrarmos com o Cordeiro nas nuvens. Será uma festa muito linda. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Olha que palavra triste. Não tem esperança aqueles que morrem sem salvação, sem Cristo. Eles vão ressuscitar 1000 anos após o arrebatamento da igreja. Vão se passar 1000 anos. E os que estiverem vivos, que estiverem preparados para encontrar com o Senhor, eles vão subir. Mas para aqueles que não estão preparados, que estão comprometidos com o pecado, com o mundo, com a prática do pecado, para estes, se não se arrependerem, não há esperança. É uma palavra dura, mas é verdadeira. O profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2, ele escreveu: Observem que palavra, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Palavras do profeta Daniel. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, para viver com Cristo eternamente, mas outros para vergonha e desprezo eterno. Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6 diz assim: Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, o apóstolo João está escrevendo que bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. São estes mortos que morreram em Cristo, que vão ouvir o toque da trombeta e vão ressuscitar num corpo incorruptível. E aqueles que morreram sem Cristo vão aguardar ainda 1000 anos para o julgamento final. E aí sim serão lançados no lago de fogo, no inferno. É uma palavra dura, difícil de ser falada, mas nós precisamos de falar, porque se não falarmos, o Senhor vai cobrar de nós, porque nós precisamos não ter medo de pregar e falar a verdade que está na Bíblia Sagrada. Para quem crer, quem não crer, nós não podemos obrigar,
Mas se você acredita na palavra de Deus, Ele está te alertando através deste vídeo que eu estou gravando, porque o Senhor Jesus, Ele ama, Ele nos ama, Ele não quer que nenhum se perca. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que todos se salvem. Mas isso é uma escolha nossa. Só existem dois caminhos, não tem 2,5 nem 3. Ou eu escolho morar com Cristo eternamente, ou eu posso escolher o mundo, o pecado, toda a desobediência, tudo que não está de acordo com a palavra de Deus, e escolher o julgamento final e perecer na eternidade no fogo eterno. Isso está na Bíblia. Não existe três caminhos. Então, Apocalipse 20, do versículo 12 ao versículo 15, o apóstolo João continua escrevendo, ele diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago. Aleluia. É uma palavra muito difícil de ser falada. Realmente, eu não temo falar aquilo que Deus manda, mas eu reconheço que é uma palavra muito dura de ser dita. Quando diz aqui, Apocalipse, capítulo 20, agora versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que palavra tremenda, terrível, que vai se cumprir na vida daqueles que estão resistindo à palavra de Deus, estão resistindo os ensinamentos do Senhor, aqueles que estão preferindo escolher viver na prática do pecado. Se você hoje ouvir esta palavra e se você não está preparado para encontrar com Deus, o Senhor está dizendo através da sua palavra. Amós 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu vou continuar recitando alguns versículos ainda sobre essa palavra e eu desejo que você esteja atento ao que Deus está te falando, que você esteja entendendo que é um alerta da parte de Deus. Você não deixe para amanhã se preparar, porque o amanhã não nos pertence. O dia é hoje de você se consertar com Deus, se arrepender dos seus pecados e pedir a Deus perdão, fazer com Deus uma aliança e abandonar o pecado, para que você possa, no dia do arrebatamento, você ouvir o toque da trombeta e ter esse encontro glorioso com o Cordeiro de Deus. Será um dia maravilhoso para aqueles que estiverem preparados com as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Eu quero continuar ainda lendo alguns versículos para encerrar esta palavra, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 12. Eu estou te apresentando textos bíblicos. Eu sempre digo, é bom você anotar numa folha de papel, num caderninho, conferir na palavra de Deus o que nós estamos falando.
esses textos bíblicos dispensam qualquer comentários, porque eles mesmos, os versículos dos quais nós estamos lendo, são suficientes para que nós venhamos meditar, consertar a nossa vida, colocar a nossa vida no altar, abandonar o pecado e ter uma vida com Deus, uma vida de fidelidade, para que naquele grande dia nós não estejamos despreparados. Não haverá tempo. Será a volta de Jesus, o arrebatamento da sua noiva, da sua igreja, será num abrir e fechar de olhos. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 7 ao 12, diz assim: Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. O anjo não aceitou ali o apóstolo João, naquela visão, se curvar, se prostrar diante do anjo, porque nós devemos prostrar somente diante de Deus e adorar somente a Deus. O ministério dos anjos existe. Os anjos se apresentaram várias vezes para vários personagens da Bíblia, mas ele não aceitou a adoração que o apóstolo João quis se prostrar diante dele. Continuando, eu estou lendo Apocalipse, capítulo 22. Agora eu vou ler o versículo 9. E disse-me, versículo 10, e disse-me: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Olha só, próximo está o tempo. Há 2000 anos atrás, o apóstolo João já escreveu. Talvez você diga, então, se já passou 2000 anos, pode ser que ainda passe mais 2000 anos. Quem te disse? Nós não sabemos o tempo. O que nós sabemos é que temos que dormir e acordar todos os dias preparados para o momento do arrebatamento da igreja. O apóstolo João disse: próximo está o tempo. Versículo 11 do capítulo 22 de Apocalipse. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E ele continua: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O apóstolo João foi usado, o Espírito Santo aqui inspirando ele para escrever o que Jesus estava ditando para o apóstolo João. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Faço mais uma pergunta. Quais são as suas obras? O que você tem feito aqui na terra? Você está de mãos vazias? O que você tem para apresentar a Deus? Nós seremos julgados pelas nossas obras. Mas ainda é tempo. Se hoje você está ouvindo esta palavra, comece a trabalhar na obra do Senhor. Comece a multiplicar aqueles talentos que o Senhor colocou em suas mãos. Não os enterre, porque seremos cobrados do Senhor naquele grande dia. E nós receberemos o galardão que está com Jesus pelas nossas obras. Apocalipse, capítulo 21, versículos 7 e 8 diz assim: Quem vencer herdará
todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! Glória a Jesus! Que maravilha! Que promessa linda! Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Muitos dizem que todos somos filhos de Deus. Não, isso é um erro. Todos são criaturas de Deus. Passamos a ser filho por adoção quando aceitamos Jesus, o seu Filho, o Filho de Deus, como nosso Salvador. Então seremos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus, quando cremos que Ele veio morrer pelos nossos pecados, derramar o seu precioso sangue. Não somente crer, aceitá-lo e andar nos seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, ter uma vida santa. Não podemos viver comprometidos com o pecado. Temos que renunciar ao pecado. Aí sim, seremos filhos de Deus. Versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Que coisa terrível! Nós estamos lendo aqui esta palavra, sabendo que o Senhor Jesus, Ele está nos alertando que os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários ou fornicadores, sabe o que é isto? São as pessoas que têm relação sexual fora do casamento. Namorados que têm relação, que mantêm relação sexual, muitos acham que isso não é nada demais, que isso é avanço, que esse negócio de não ter relação fora do casamento, isso já era. Você pode pensar assim, é um direito seu, só que não entra no céu. É a Bíblia que está dizendo. Os que estão na prática da fornicação, que estão mantendo relações sexuais fora do casamento, não herdarão o reino de Deus. Os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Os idólatras, você pensa que adorar ídolo vai te levar para o céu? Não vai não. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Vou repetir o versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte, porque a morte física, você morre, é sepultado, os anos passam, fica lá os ossos, depois os ossos viram pó, mas no arrebatamento da igreja, os salvos vão ressuscitar e os que não morreram com Cristo vão aguardar ainda 1000 anos para serem julgados e aí sim condenados ao fogo eterno. Apocalipse 22:15 repete: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Amados ouvintes da Palavra de Deus, muitos estão vivendo uma vida de uma grande ilusão, vida de prostituição, vida abominável diante de Deus, destruindo os seus corpos, destruindo o que Deus criou com tanta perfeição. Quem vive na prostituição não tem direito à salvação. Então, há muito engano quando morre alguém que está completamente no mundo, na prostituição, no adultério, praticando coisas abomináveis, e muitos dizem que já está lá no céu. Segundo a palavra de Deus, amados ouvintes, não está não.
vai aguardar o dia da ressurreição, do julgamento e será lançado no lago de fogo. É terrível, não é essa palavra? Mas isso é para quem acredita na palavra de Deus. Quem não acredita vai dizer que eu estou falando bobagem, mas é um direito seu também. Eu creio pela fé que se eu não estiver preparada, se eu não estiver com a minha vida espiritual de acordo com a palavra de Deus, no arrebatamento da igreja, eu não vou subir com a igreja. Mas em nome de Jesus, eu estou me esforçando, eu estou vivendo uma vida de obediência a Deus para que eu possa fazer parte deste dia glorioso. E se eu partir antes? Eu vou ouvir lá na sepultura o toque da trombeta. Eu vou ressuscitar em nome de Jesus. Porque eu não brinco com a palavra de Deus. Eu levo muito a sério. Eu conheci Jesus com 5 anos de idade, eu tenho 77. A cada dia na minha vida, eu procuro consertar aquilo que eu sei que eu não estou agradando ao Senhor. Eu quero cada dia mais estar, como eu li aqui anteriormente, quem é sujo, suje-se ainda, mas quem é santo, seja santificado ainda. Então sejamos santificados, sejamos limpos, estejamos preparados para o encontro com o Senhor nas nuvens. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. O mentiroso não vai entrar no reino de Deus. Eu quero ler agora, talvez você diga, meu Deus, como é que eu vou entrar no céu então? O que vai ser da minha vida? Não, eu quero deixar uma palavra para você de conforto, de refrigério, de alívio. A palavra de Deus tem ricas promessas para aqueles que estão na prática do pecado. Nem tudo está perdido. Há tempo de você se consertar com Deus, mas precisa se arrepender. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, anote esse versículo, esse capítulo, Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia! Então, se você encobre seus pecados, suas transgressões, de Deus nós não encobrimos nada. Tudo está patente aos olhos de Deus. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, escuta tudo. Até o nosso pensamento ele sabe. Mas aqui há uma promessa, que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Outra promessa para aqueles que estão agora pensando: o que eu faço para ter a salvação? O que eu faço para fazer parte do arrebatamento da igreja junto com a noiva de Jesus? O que eu faço se eu morrer e eu ressuscitar no dia do toque da trombeta? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, glória a Deus. Olha que promessa, que esperança. Se confessarmos os nossos pecados, precisamos confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 17. O escritor aos Hebreus disse o seguinte: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, confesse o seu pecado a Deus. Diga para Deus que você está arrependido de todos os seus pecados, que você quer ter uma vida transformada, quer ter uma vida santificada, que você não quer perder a salvação, a coroa da salvação, a coroa da justiça.
que você quer fazer parte do arrebatamento da igreja, que você quer ressuscitar na primeira ressurreição. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10, 17. Encerrando, Apocalipse capítulo 16, versículo 15 diz assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Marcos capítulo 13, do versículo 31 ao 33 diz: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 33 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aleluia. Eu não sei o dia, você também não sabe. Portanto, o Senhor está nos alertando que nós precisamos olhar, vigiar e orar para estarmos preparados. A qualquer momento poderá acontecer o arrebatamento da igreja. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Andar nu é passar vergonha. Como uma pessoa normal, com boa consciência, não quer andar nu. O nu quer dizer aqui estar despreparado, está causando escândalo. Então o Senhor está dizendo: bem-aventurado é aquele que vigia. Porque aquele dia e hora ninguém sabe. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo que está na palavra de Deus vai se cumprir. E eu encerro esta palavra. Voltando ao texto inicial, Amós 4,12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus te abençoe, que você receba esta palavra, que você possa estar fazendo parte daqueles que estão preparados para qualquer momento. Ao soar da trombeta, nós estejamos todos na glória com o Senhor. Deus te abençoe. Se precisar confessar com o Senhor, confesse hoje, não deixe para amanhã. Prepara-te, ó Israel, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Um abraço de Neuza Baldini. Até a próxima, se assim você desejar. Deus abençoe você e a sua família, o seu ministério, a sua vida. Que Deus te dê dias de bênçãos e de vitória e que você possa ser esta pessoa que já esteja preparada para encontrar com o Deus de Israel. Fique com Deus. Meu nome é Neuza Baldini.